Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do escritório. Hoje nós com um convidado ilustre, meu amigo Leandro Bertini. Prazer, Leandro, obrigado por participar conosco. Olá, meus queridos, boa tarde. Eu que agradeço o convite, meu amigo de longa data, Dr. Luiz Fernando Volpi, meus queridos amigos também, Dr. Roberto, Dr. Denner, muito obrigado pelo convite, estou à disposição, viu? Roberto, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Denner. Boa tarde, Leandro. Eu e o Denner aqui tá tendo a honra de conversar com dois professores nossos da faculdade. Sim. Leandro ali da parte de constitucional e o Fernando foi nosso professor de direito penal, né? Então, é uma honra poder participar desse bate-papo hoje com vocês e com certeza a gente tem bastante assuntos legais para tratar. É isso aí. Denner, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Faço minhas palavras do Roberto e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse momento, nessa oportunidade de esclarecimento. Pois é, o Denner, quando viu o Leandro, o olho dele brilhou, né? Depois eu conto o porquê. Não sei se o Leandro sabe disso, né? Eu não sei se tem uma... Ele não sabe? Não, eu nunca escondi que eu gosto muito do professor Leandro, sempre gostei dele desde a época da faculdade. Não, mas é outra coisa que eu tô falando. Você sabe, você entendeu muito bem. Mas isso aí é o segundo momento. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre a questão das fake news que estão sendo ventiladas aqui na época da campanha eleitoral, tanto de um lado como de outro, a divulgação de supressão de direitos trabalhistas, que vai ser excluído isso, que vai ser excluído aquilo. A questão é se o presidente possui algum poder realmente legítimo de uma canetada, excluir férias, excluir 13º, hora extra, enfim, alguns temas que nós vamos discutir hoje aqui na nossa live. Principalmente para tirar as pessoas ainda possuem, né? Será que o presidente tem poder para alguma coisa? Não tem? Fora a questão do jogo de cintura, que ele tem que entrar, fazer a marketagem dele, do tipo, vem para cá partido, esse partido vem para cá, vamos fazer juntos, enfim. Algumas coisas que nós vamos discutir, né? Roberto, nós vamos começar por onde? Então, vamos começar pela parte do 13º aí, né? Rolou recentemente numa transmissão numa rádio aí, rolou uma conversa de que o atual presidente ele teria dentro ali das suas propostas a vontade de acabar com o 13º, né? E antes da gente falar se isso é possível ou não, se o presidente pode fazer isso individualmente, com uma simples canetada, é bom lembrar que o 13º, ele veio por uma lei. Na lei, ele não é tratado como 13º. Ele é tratado como gratificação natalina, porque é uma lei lá de 1962, e lá teve uma finalidade específica que esse direito é para dar para o trabalhador condições de passar um fim de ano melhor, ter condições para usufruir desse período festivo, né? E também fomentar o mercado em razão desse gasto. E então veio a Constituição depois, por um tempo, e veio tratar isso como uma garantia dos trabalhadores, né? Então, partindo desse cenário, o 13º, ele não pode ser extirpado com uma simples canetada de um presidente. Por mais que isso seja um desejo interno dele, ele como presidente não pode chegar lá e falar assim, vou fazer uma medida provisória aqui e estou acabando com o 13º. Então, esse tipo de veiculação, quando é tratado dessa forma, de forma rasa, pode gerar, sim, é uma fake news se for tratado dessa forma, mas existe, eu acho que, um outro contexto, né, onde o presidente ele pode buscar outros mecanismos para concretizar o desejo dele. Mas numa simples canetada, se a gente vê um vídeo, vê uma notícia, qualquer coisa assim, o presidente vai tirar. Não, o presidente não faz nada sozinho, porque assim, governar um país não é como uma casa.
Você não faz, não é a sua casa, ele não faz o que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. Existe um Congresso, existem outros poderes que vão auxiliar. Então, o primeiro ponto que as pessoas precisam entender é que o presidente sozinho não vai fazer essa extirpação da questão aí do 13º, né? Eu não sei se o professor Leandro, que conhece essa parte... Fernando, eu acho que o seu microfone está desligado, pelo menos aqui para mim. Verdade, desliguei aqui sem querer. Ô Leandro, essa questão dos poderes do presidente, né? Talvez seja já interessante entrar para falar um pouquinho sobre o que o presidente da República pode ou não pode fazer, né? Pois bem, a Constituição Federal, ela estabelece os poderes do presidente da República, sim, né? Seja poderes que o presidente pode fazer por ele mesmo, por meio de decreto, e aquilo que ele pode apresentar como projeto de lei. Existem projetos de lei, apesar que isso cada vez mais polêmico na jurisprudência, no Supremo, na doutrina, mas existem projetos de lei que só o presidente da República pode efetivamente apresentar. Realmente, o que o Roberto disse é correto. O presidente da República, seja ele qual for, não pode suprimir garantias fundamentais sociais. Tá? O que o presidente da República poderia fazer é o quê? É de alguma maneira, e a depender daquilo que efetivamente ele entenda a respeito da governança do país, é de alguma forma estabelecer maiores benefícios ou maiores percalços para se chegar a uma garantia constitucional. Então, por exemplo, o 13º, ele não pode ser exterminado? Não, não pode. Né? A hora extra não pode ser exterminada? Não, não pode. Hoje a doutrina não tem mais dúvida que o artigo 7º também acaba sendo cláusula pétrea. No entanto, é possível que leis infraconstitucionais possam estabelecer alguns detalhes que façam com que essas garantias não sejam suprimidas, mas elas sejam de difícil concretização prática. O presidente da República pode fazer isso por ele mesmo? De maneira alguma. É necessário o Congresso Nacional. Mas ele pode apresentar um projeto de lei não para excluir, não, mas para que, de alguma forma, fazer com que essa garantia ela fique cada vez menos efetiva, que é um detalhe. Uma coisa são as garantias constitucionais teóricas, outra coisa são as efetividades dos direitos fundamentais. Ora, se a nossa Constituição Federal fosse, por assim dizer, efetiva, ou como diz a doutrina, tivesse a máxima efetividade, nós teríamos uma situação do país muito diversa. Então é possível, sim, que normativas infraconstitucionais sejam criadas de forma a fazer com que as garantias constitucionais elas não tenham a efetividade que evidentemente mereceriam. Então, por exemplo, você faz uma reforma trabalhista e você não suprime a hora extra. Mas você diz, por exemplo, que quem tem que comprovar a jornada não é mais a empresa, mas é o trabalhador. E isso dificulta muito a situação dele, porque dificilmente o trabalhador consegue comprovar a jornada dele. Então, você não está retirando a hora extra. Mas você está criando uma normativa infraconstitucional que dificulte que ele venha a receber os valores dessa hora extra. Tá? Então, acho que é importante que isso fique muito claro. Então, hora extra, 13º, enfim, todos aqueles direitos arrolados no artigo 7º, realmente, hoje a doutrina não tem dúvida de que são considerados cláusulas pétreas. Porém, como no exemplo que eu dei, é possível que eu tenha, assim, regramentos infraconstitucionais que façam com que estes direitos fundamentais estabelecidos na Constituição sejam de difícil efetivação.
como esse exemplo que eu dei da hora extra. Tá? O presidente pode fazer isso numa canetada? Não, não pode. Depende do Congresso Nacional. Tá? No entanto, ele pode articular junto ao Congresso Nacional para que esta legislação ela efetivamente ocorra. Então, a Constituição Federal, por exemplo, diz assim: a presidência da República ela é formada pelo presidente e seus ministros. Muitas vezes, um presidente da República, ele pode dar um ministério para um determinado partido para que este partido vote os projetos de lei que ele entende correto. Não é uma participação direta, mas é uma articulação política, valendo-se, inclusive, do texto constitucional, que é a nomeação de um ministro, para que estes projetos sejam aprovados. Bom, só te cortar um pouquinho. O que as pessoas não entendem é que para se governar precisa entrar em um determinado jogo. Você precisa jogar de acordo com o que você quer implantar, senão você não consegue, né? Essa questão de supressão. Eu fico até com receio de falar agora a questão de cláusulas pétreas, inclusive na questão dos direitos sociais, porque nós vivemos um mundo muito estranho de insegurança jurídica, né? Nós não sabemos realmente hoje o que é absoluto e o que não é. O direito à vida seria absoluto hoje também? Até que ponto seria? Direito à saúde, direito à educação? Aí nós entramos também na questão trabalhista, né? Ô, Denner, qual que é que ponto da legislação trabalhista te preocupa relacionado ao que está sendo falado aí na mídia? O que me preocupa, na verdade, vai muito na linha do que o professor Leandro trouxe. É uma articulação legislativa, hipotética ainda, claro, mas que pode vir a acontecer, no sentido de dificultar mesmo, a nível da Justiça do Trabalho, a comprovação de que o trabalhador teria este ou aquele direito, entendeu? Muitos, e é até um tema que eu trouxe aqui nas fake news envolvendo a Justiça do Trabalho, muitos alegam que seria melhor tirar os poderes da Justiça do Trabalho. Alguns vão até o extremo de pedir a extinção dessa justiça especializada por acreditarem que ela dificulta o progresso do país. Isso não se coaduna com os fatos. Tanto a Justiça do Trabalho existindo, como o direito do trabalho numa fase pré-reforma trabalhista, em 2015 nós tivemos um índice de desemprego de 4,3%. Né? Mesmo com uma lei pré-reforma, que em tese, em muitos dos seus artigos, favoreceram o empresariado, tanto com a existência da Justiça do Trabalho. Então, daí dizer que a Justiça do Trabalho e o direito do trabalho em si, ele prejudica a criação de emprego e, por consequência, o crescimento do país, não, eu posso dizer com tranquilidade, não existe nenhum estudo em qualquer país do mundo que indique essa situação. Tem, como eu citei, a nível Brasil, um desemprego a 4,3%, que para muitos economistas significa pleno emprego, em 2015. Por outro lado, com a reforma trabalhista de 2017, se dizia que isso ia gerar emprego, ia facilitar a geração de empregos. Também não vimos isso nos fatos. Né? Então, uma das fake news envolvendo não só o direito do trabalho, mas também como a justiça trabalhista, é nesse sentido. Né? Eu tenho outras também, se quiser eu posso estar desenvolvendo aqui. Ué, aproveita aí. Vamos lá. Tem outra alegação. Tem outra alegação também que a Justiça do Trabalho existiria apenas no Brasil ou em países chamados emergentes ou subdesenvolvidos. Isso também é uma outra mentira. Uma outra mentira. E nós temos Justiça do Trabalho em países como França, Inglaterra, Nova Zelândia, Bélgica, Suécia, Israel
E no caso dos Estados Unidos, por ter uma tradição jurídica diferente da nossa, lá não tem uma justiça especializada do trabalho. Porém, tanto a justiça estadual como a justiça federal, ela tem a competência para julgar casos envolvendo relações de trabalho. Né? Para aqueles que dizem que lá nos Estados Unidos não tem direito trabalhista, que lá é o paraíso, enfim. Existe direito trabalhista, sim, e existe leis que amparam o trabalhador. Né? Uma outra situação, a alegação de que a Justiça do Trabalho, é tão interessante que eu acabei de ver uma notícia que vai ao contrário disso. A Justiça do Trabalho seria supostamente pró-empregado. Antes de entrar nessa live, eu vi uma notícia no Migalhas que o trabalhador entrou com um pedido indenizatório, provavelmente, por causa da unha encravada. Além justamente, além da ação ter sido julgada improcedente, ele foi condenado por má fé. Então, dizer que a Justiça do Trabalho ela privilegia o trabalhador, com todo respeito, é não conhecer a própria legislação trabalhista. Né? O que acontece é o seguinte, é que a maioria das demandas trabalhistas, elas envolvem efetivamente a falta de pagamento de verbas rescisórias. Aí o trabalhador não tem outra saída, senão entrar na justiça. Né? O papel do direito do trabalho, aqui fazendo uma comparação também com o dia a dia da maioria das pessoas, ela tem uma função semelhante ao direito do consumidor, que é equilibrar a balança entre atores sociais claramente em posição de desigualdade. Né? O Código de Defesa do Consumidor tem esse papel e o direito do trabalho também. Né? Então, aí eu trouxe mais uma... Tem um ponto aqui que o Daniel comentou. A gente percebe que a Justiça do Trabalho houve um marco, sim, muito grande com relação à reforma trabalhista proposta em 2017. Na época, quando entrou a reforma trabalhista lá em 2017, na época caiu algo em torno de 50%, 60% da quantidade de ações. Mas por que isso aconteceu? Porque estava com aquela ideia de que o trabalhador poderia ser condenado a pagar as custas, as despesas do processo, modificou algumas coisas, e isso gerou um freio nas aventuras jurídicas. Porque, assim, existe aventuras jurídicas em todas as áreas, inclusive na Justiça do Trabalho. Então, não é que a reforma trabalhista ela impede as pessoas do acesso à justiça. Ela freou algumas demandas, inclusive a gente acompanhava ações em que você percebia, como o caso da unha encravada, você percebia que não tinha fundamento, não tinha nada, e sabendo dessas responsabilidades, muitos advogados e os próprios trabalhadores começaram a tomar consciência de que não poderia entrar por entrar. Então, não é que a reforma trabalhista aí foi, né, um impeditivo, mas sim, ela responsabilizou alguns contextos aí que houve os abusos, né? Como a gente vê em outras esferas também. Isso não é só na Justiça do Trabalho. E tem... Ô, Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta relacionada à questão de supressão. Existiria algum modo, efetivamente, de se extinguir os direitos trabalhistas? Olha, extinguir não, porque, como eu disse, hoje a doutrina não tem mais dúvidas de que eles seriam cláusulas pétreas. Porém, volto no ponto, realizar alterações legislativas infraconstitucionais, como uma outra reforma trabalhista, por exemplo, que façam com que esses direitos, apesar de existentes, eles não tenham efetividade prática. Eu vou criando mecanismos, então eu não vou acabar com eles. Mas aos poucos eu vou criando mecanismos para que eles possam ser direitos inatingíveis. Por exemplo, saindo um pouco da esfera dos direitos constitucionais trabalhistas e pegando um gancho, por exemplo, na saúde. Tá? A Constituição Federal, ela diz, a saúde é um direito de
todos e dever do Estado. Não é isso? Pois bem, nós temos efetivamente saúde pública de qualidade no Brasil? Pelas pesquisas que apontam, não. Então, vejam, a saúde, apesar de eu acreditar que o SUS faz um trabalho magnífico, mas a nossa população realmente é uma população extremamente avolumada. E a crise econômica fez com que as pessoas deixassem os seus planos de saúde e dependessem cada vez mais da rede pública. E não tem problema nenhum nisso, porque a Constituição diz que a saúde é um direito de todos. No entanto, nós sabemos que em muitos lugares existe um colapso de atendimento da saúde. Eu vi esses dias mesmo um noticiário aqui de São José do Rio Preto falando dos problemas de vagas nos hospitais públicos. Eu acho que todo mundo acompanhou isso pela mídia. Então, Fernando, veja só, o direito está posto. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. É um direito fundamental. No entanto, se nós realizarmos uma análise de efetividade desses direitos, é aí, volto para a questão trabalhista e respondendo diretamente à sua pergunta. Eu posso acabar com o direito trabalhista, sobretudo, e eu falo daquele rol de direitos do artigo 7º? Não posso, porque são cláusulas pétreas. Mas é possível se criar mecanismos para que estes direitos sejam efetivados cada vez menos? Isso eu posso. E aí, por óbvio, o Roberto, pegando um gancho da fala do Roberto, houve a reforma trabalhista. E na época, eu ainda participei de algumas lives, inclusive com colegas juízes do trabalho, em que desde o início eu dizia que aquela mudança realizada na reforma, de que era possível abater o crédito do trabalhador com os honorários de sucumbência, apesar de ser eu advogado, era inconstitucional. Desde o início, eu disse isso de uma forma muito categórica. Isso é inconstitucional. O trabalhador fazia um pedido de perícia, perdia a perícia, ele tinha que pagar os honorários do perito. Eu não estou dizendo que o perito não tem direito aos honorários, pelo amor de Deus, nem como advogado. No entanto, o que eu fazia? Eu abatia do crédito que ele tinha de receber os honorários de sucumbência, os honorários periciais. Eu dizia, isso é inconstitucional. Então, veja só, precisou bater no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal reconhecer essa inconstitucionalidade. Veja, Fernando, muitos trabalhadores nessa época ficavam muitas vezes devendo para o advogado, outra parte, devendo por conta da prova pericial, sendo que foi reconhecido direitos trabalhistas sonegados. Então, volto àquilo, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu acho importante, é mal de professor ser repetitivo, né? Eu não posso retirar direitos porque são cláusulas pétreas, mas eu posso, por meio de leis infraconstitucionais, ir criando mecanismos para que estas cláusulas pétreas tenham cada vez menos eficácia. Falando mais fácil, no dia a dia, está só no papel bonito na Constituição, mas eu não consigo efetivar aquilo que efetivamente está escrito. É o que está no papel, mas não está na prática. Então, tirar do papel eu não posso. O presidente da República não pode. Nem o Congresso Nacional pode nesse momento. Porém, eu posso criar mecanismos, e quando eu falo o Congresso, articulado com o presidente da República, criar mecanismos que me afastem cada vez mais dessas garantias, desses direitos fundamentais sociais previstos na Constituição. Eu vou pegar na fala do professor aí,
A questão das férias. As férias, ela é um direito constitucional, só que a CLT, ela trata sobre como vai rolar as férias. E aí teve a reforma trabalhista e permitiu hoje você parcelar aqueles 30 dias de férias que antigamente tinha que ser tudo de uma vez. Hoje você consegue fracionar isso em períodos de 14 dias, 10 e 5. Então, é um exemplo trabalhista em que você pega o direito de férias, a pessoa continua tendo. Quem vai escolher o período das férias é a interesse da empresa dentro do período que a lei determina. E aí tem essa questão do fracionamento. Só que, lógico, o fracionamento tem que ter a manifestação de interesse. O trabalhador ele não é obrigado, mas, ao mesmo tempo, o legislador ele foi lá e modificou a forma desse direito que está lá na Constituição. Então, existe sim esse exemplo dentro do direito trabalhista, aí a questão de tratar por outras formas, né? Um ponto que eu queria puxar aqui, uma questão histórica, que vai muito em encontro do que o professor Leandro trouxe, é a relação me fez lembrar, na verdade, a relação da ministra Margaret Thatcher com os sindicatos, na época em que ela era ministra do Reino Unido, né? O procedimento foi muito semelhante, foi aos poucos, como um cupim, né? Foi aos poucos comendo a madeira e, no fim das contas, enfraquecendo o poder de negociação dos sindicatos e muitos direitos trabalhistas da época, né? O que eu penso diante de tudo isso que foi falado é que, na verdade, a retirada ou a relativização, a dificuldade do trabalhador acessar aquilo que lhe é de direito, na verdade, ele prejudica o próprio girar da economia, o próprio desenvolvimento econômico de qualquer país. Porque quanto menor a renda do trabalhador, que é a maioria no Brasil, né? Quanto menor a renda do trabalhador, quanto menos direitos lhe são assegurados, menor vai ser seu poder de compra. Por consequência, menor vai ser a arrecadação de imposto. Por consequência, menores vão ser as contratações. E assim é uma bola de neve, é um efeito cascata, né? Geração de emprego não tem a ver com mais ou menos direitos. Geração de emprego tem a ver com uma economia aquecida, né? O garantir do poder de compra da maioria da população, que é formada por trabalhadores. A retirada de direitos do trabalhador ou a dificuldade de acesso pode enriquecer alguns, de fato, mas à custa da pobreza da maioria. Só fazendo um adendo aí, nós temos algumas estrelas aqui presentes na live, né? Todas são, mas quem comentou aqui, ó, professor Elton Rubens, doutor Rodrigo Coelho, meu amigo Leonardo Menezes, economista. O Elton Rubens sempre um fanfarrão, né? Amigo de todos nós, vem. Mas só mandando um abraço aí para todo mundo que está acompanhando, sobretudo para quem comentou aí, um abraço e um beijo para vocês. Então, ele até falou do assédio moral trabalhista, mas o Roberto e o Denner fizeram numa live passada já falando sobre isso, né? Mas podemos até tocar nesse assunto, já que tem vinculação com o tema, a questão vem sendo ventilada também de que alguns patrões estão obrigando os funcionários a votarem em determinado candidato, né? E aqueles que são contrários estão sendo demitidos. Infelizmente, tivemos aí nós vimos, né, no noticiário algumas informações e vídeos, e na live que eu conversei com o Dr. Denner sobre assédio moral, nós falamos sobre o assédio eleitoral dentro dos ambientes de trabalho, e nós reforçamos a ideia de que o patrão não é dono do funcionário. Ele contrata horas de uma pessoa para ela prestar serviço. Então, o que essa pessoa faz fora da empresa,
lógico, desde que isso não venha trazer nenhum prejuízo à imagem diretamente da empresa, ela tem liberdade para fazer o que bem entender, inclusive em quem votar, né? Tanto para um quanto para o outro. Infelizmente, nessa polarização, e aí eu volto a sempre falar disso, nós estamos em polarização não pela política, e sim pelos políticos. Nós não estamos brigando em prol de uma sociedade, mas sim dos fã-clube, que o meu é menos ladrão que o seu. Nessa premissa que as pessoas se perderam. Então, a empresa, ela como tem uma função social, ela não deve entrar nesse ponto. Você não deve demitir ninguém, ou mesmo o trabalhador não deve sair por aí metendo o pau no seu empregador, falando mal porque ele vota na parte contrária, porque isso pode trazer consequências para dentro do contrato de trabalho. Né? A gente até comentou da pessoa que, num grupo, ofende um empregador por causa da opinião política. Se isso for feito fora de um grupo que é brincadeira, se for um grupo de trabalho, xingar lá pode gerar demissão por justa causa. Viu, Rodrigo? O contrário também se aplica. Então, as limitações aí, as opiniões políticas dentro do ambiente de trabalho, e lembrando que o WhatsApp hoje é ambiente de trabalho, a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode sim gerar um problema, né? Inclusive demissões, indenizações por danos morais e até a retratação, né? Hoje nós estamos vendo aí o TSE fazendo alguns trabalhos e que já existia, a gente sabe, a gente trabalha com ele sabe que a parte lesada tem o direito de pedir retratação. Hoje, quando você pede para ser retratação, vulgarmente é tratado como censura, e não é. Né? Existem contextos e contextos, então tem alguns pontos que precisa tomar cuidado, e aí eu acho que é uma ponderação interessante. Eu só queria voltar num tema relacionado às fake news, porque é um ponto que está muito difundido e vai casar com o que o professor Leandro falou, a questão do FGTS. Também se disse que o atual presidente tem um interesse em reduzir, né, o FGTS dos trabalhadores e a multa também. Bom, nós precisamos fazer uma distinção aqui. Tudo que o professor Leandro falou casa com que ele não pode fazer sozinho. Existem mecanismos legais que ele pode se valer do Congresso para ajudar ele a aprovar uma lei. Acontece o seguinte, já existe um projeto de lei, tá? Ele é de um deputado lá do Rio Grande do Sul, do PSL, e ele está na Câmara dos Deputados, aonde busca a redução da multa de 40% para 25%. A justificativa do deputado, que foi a pessoa que propôs isso, é diminuir os encargos na hora da demissão, que muitas vezes está forçando algumas empresas a ficarem com o trabalhador, porque na hora de mandar embora vem aquela cacetada, né? Ou até mesmo na hora de contratar. Então, existe um projeto, não é um projeto do presidente diretamente, pode ter influências indiretas, isso ninguém nega. No entanto, diretamente não tem. Então, o presidente ele não está propondo, nesse primeiro momento, uma redução do fundo de garantia, nem da multa. Só que já existe um movimento dentro da própria Câmara dos Deputados, que dentro da Câmara dos Deputados tem muitos políticos que defendem os empresários, os interesses dos empresários, e eles estão tentando fazer esse movimento. E está em pauta lá ainda, mas não tem nenhuma votação. Sabe, isso daí deve ter alguns projetos meio malucos de limitação de direitos, né? Acho que o que casa com o que o Leandro falou é limitar direitos, né? Uhum. Sim. Sobre esse exemplo do FG. Desculpa, Leandro. Pode falar. Pois não, professor, pode falar. Eu volto no exemplo. O FGTS é uma garantia fundamental? É um direito previsto na Constituição? Porém, eu posso criar, por meio de leis infraconstitucionais, mecanismos que acabam fazendo com que esse FGTS ele tenha um valor irrisório, você cria formas, obstáculos tão grandes para apelo
que você acaba inviabilizando a eficácia disso. Bom, enquanto professor de Direito Constitucional, e até por isso que eu fui convidado aqui, esse detalhe é muito relevante. Realmente, o presidente da República, em regra, apesar da gente ter algumas medidas constitucionais, como medida provisória, como lei delegada, como chamados decretos autônomos, que deveria ser exceção, mas a gente sabe que o executivo como um todo acaba usurpando isso. No entanto, eu quero deixar bem consignado que, apesar do presidente da República depender do Congresso Nacional, e ele depende realmente, eu posso mudar a lei do FGTS, o presidente pode, numa tacada só, mudar a lei do FGTS? Não pode. No entanto, ele tem o poder, por exemplo, de colocar a sua bancada de apoio contrária àquele projeto. Se ele não coloca a bancada de apoio dele contrário àquele projeto, de alguma forma ele está andando com aquilo. Um outro detalhe. O presidente da República também tem o poder de vetar um projeto, seja por interesse público ou seja por inconstitucionalidade. A partir do momento que ele deixa de vetar um projeto desse, como por exemplo, o presidente da República à época poderia ter vetado vários dispositivos da reforma trabalhista e não o fez. Por óbvio que o presidente da República, se ele vetar, a última palavra vai ser do Congresso, que pode derrubar o veto dele. Mas a partir do momento em que ele trabalhou os seus esforços políticos diante do Congresso para que aquilo fosse aprovado, hora que chega para ele, ele sanciona de alguma forma, ainda que o presidente da República ele não tenha efetivamente, nesses assuntos que nós estamos tratando aqui sociais, ele não tenha efetivamente o poder dele por si, na cabeça dele, estou lá em casa, vou diminuir o FGTS. Não pode, a gente sabe. Mas nós também, na estrutura política, não podemos desprezar a força política do presidente da República em orquestrar a sua base de governo e fazer com que este projeto seja efetivamente aprovado. E mando um abraço aqui para o meu amigo Dr. Robson Carvalho, que está aqui honrosamente nos assistindo. Grande abraço, meu caro. Enfim, não pode sozinho, mas nós não podemos negar. E aí você pode me dizer o seguinte, não, professor, mas aí você está indo para uma ordem política e não uma ordem jurídica, misturando os sistemas, né? Mas veja o que eu disse para vocês. A partir do momento que a Constituição Federal diz que o presidente da República, a presidência da República, é composta pelo presidente e pelos ministros nomeados, veja, é jurídico, está na Constituição. A partir do momento que eu nomeio um ministro para efetivamente trazer uma bancada de parlamentares para votar em meu favor, eu estou me valendo de um instrumento previsto na Constituição e indiretamente estou fazendo, por óbvio, uma articulação política. Não estou dizendo que é ilícito nisso. Não tem ilícito nisso. Tá? Estou falando que ele está trazendo para comprar voto de parlamentar. Não é nada disso. Eu estou dizendo que ele traz um ministro para si para ter a base votante daquele partido do ministro consigo. Isso é uma articulação política. Da mesma forma que ele pode não nomear o PGR, aquilo que o Ministério Público Federal apontar, e por aí vai. São estruturas que muitas vezes pode nos parecer imoral, mas está dentro do jogo constitucional. Então,
em que pese o presidente da República não ter esses poderes, como isso está bem claro, em que pese o presidente não poder retirar cláusulas pétreas, eu acredito que isso está bem claro, o projeto de governo de cada um, e eu acho que o Roberto disse isso muito bem, nós não estamos falando aqui de políticos, nós estamos falando do aspecto constitucional, é necessário que o nosso povo seja efetivamente levado a projetos. Qual é o projeto de um e o projeto de outro? Porque a depender da visão de cada presidente da República, eu posso ter articulações no Congresso Nacional para efetivar, por exemplo, já que a nossa live é trabalhista, para efetivar os direitos trabalhistas previstos na Constituição, ou para criar mecanismos para que esses direitos trabalhistas tenham dificuldade na hora da efetivação. Não por ele, mas pela articulação política que o cargo dele permite que seja feito. Foi muito claro. Para quem assistiu aí, foi muito claro, porque simplesmente na caneta ele não tem poder, mas ele tem o poder de articular para que suas vontades sejam concluídas. As modificações são feitas pelo Congresso. Suprimir alguns direitos já previstos na Constituição é praticamente possível, a não ser que se faça uma outra Constituição, né? Mas é como você falou, ele não necessariamente precisa retirar os direitos, mas pode-se criar uma norma para que limite este direito. É muito bem esclarecido. Assim como também eu vou falar a questão, só para puxar o gancho do tema de limitação de direitos e exclusão de direitos, a questão do aborto. O presidente, ele consegue excluir o crime de aborto numa canetada? É a mesma regra. Não. Só pode ser feita a exclusão do crime através de uma lei ordinária. A lei ordinária, quem vai votar? Congresso. Mas pode haver uma articulação por meio do presidente dizendo, em determinados casos, o aborto não será punido. Como é a questão da religião, né? Eu levanto ainda uma outra seara dentro dessas questões jurídicas, que é a figura do Poder Judiciário. O Judiciário hoje ele ganhou um protagonismo nas estruturas de políticas públicas extremamente relevante, que antes ele não tinha e hoje ele tem. Então, e aí eu pego esse gancho, Fernando, do aborto. Aquela antiga discussão, olha, é possível ou não o aborto de anencefalo? Eu sei que a gente está saindo do tema, né? O tema é trabalhista, mas só pegando o gancho. O aborto de anencefalo, é possível ou não é? Veja, chegou uma DPF no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal deu o julgamento. Na época, muitos criticaram, chamando isso de ativismo judicial, outros disseram que era cumprimento da Constituição, mas só para a gente ter uma ideia é o seguinte, e é um detalhe relevante inserido em toda a política pública. Hoje, o Poder Judiciário é uma figura que antes estava fora do sistema chamado político e hoje ele está inserido. Não no sentido, por óbvio, que o Poder Judiciário não vai substituir a figura do presidente da República, por óbvio, do Congresso. Eu não estou, que Luhmann me permita, não estou saindo de um sistema e entrando em outro. Mas é que hoje não se tem mais dúvida que a Constituição Federal ela possui uma eficácia de aplicação direta. Então, ainda que hoje nós não tenhamos nenhuma lei, por exemplo, de política pública, nós podemos ter uma aplicação direta da Constituição vinda do Poder Judiciário. Então, Luiz Fernando, você pega, por exemplo, você deu a questão do aborto. Vem o Supremo Tribunal Federal e permite o aborto, nesse caso, de anencefalia, como regra, né? Só estamos resumindo. Então, eu peguei esse gancho porque eu me lembrei dessa figura
de que o judiciário ele entra também hoje numa esfera de discussão política. Veja a reforma trabalhista, voltando para o nosso tema. O Supremo Tribunal Federal, e aí, respeitosamente, dou a minha opinião, acertou categoricamente quando considerou inconstitucional o dispositivo que estabelecia a questão de você compensar o crédito do trabalhador com os honorários periciais e sucumbenciais do advogado. Olha que figura relevante. Ah, professor, mas sempre foi assim, né? O judiciário sempre fez o controle de constitucionalidade. Mas agora, com essa nova visão constitucional de força normativa, você sente, sim, uma participação do judiciário nas políticas públicas, sobretudo, de uma forma muito mais relevante do que há tempos atrás, há 30 anos, por exemplo. Estou falando demais, eu sei, vou parar. Mas esse ponto que o professor comentou é muito interessante, porque é o seguinte, hoje nós estamos vendo um conflito entre os poderes, né? Infelizmente, esse protagonismo que o judiciário vem tomando, pouco se fala das decisões coerentes e boas que a gente tem. Só fala das coisas ruins, de pontos específicos. Coisas ruins que eu digo é de denegrir mesmo a imagem da justiça. Né? Hoje, se você perguntar para algumas pessoas, ela não sabe fazer, por exemplo, uma conta besta de 3 vezes 5, ele não sabe. Mas ele sabe que o STF é o que está emperrando o crescimento do país. Sabe todos os nomes dos ministros. O Alexandre de Moraes está fudido. Né? Não estou aqui defendendo ele, mas as pessoas elas já sabem essa polarização. Hoje existe um conflito, nós estamos passando uma crise institucional no país, por causa de questões de poderes. E isso gera uma instabilidade e insegurança jurídica para todo mundo, porque a justiça sempre ela vai desagradar alguém. Não tem jeito. Infelizmente, as decisões tem um conflito ali, ela vai resolver e isso vai desagradar algum. Então, esse é um problema que a gente tem que tomar cuidado, porque o descrédito da justiça está muito grande. E isso está levando que muitas pessoas tomem a conduta tipo assim, a justiça não resolve, eu vou resolver. A polarização envolvendo a justiça, que na minha visão, né, estou falando aqui, eu acho muito perigosa. Porque aí você leva uma baderna social. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu tenho a liberdade de pensar e falar o que eu bem entender. Então, cuidados envolve esse aspecto, né? A gente que lida com a questão da justiça aí tem esse ponto. E só uma outra questão que demonstra alguns determinados problemas com a canetada que a gente falou, nós vimos que a atual presidência meteu canetada para todo lado de MP aí, porque ele queria governar através de MP. E a gente viu que muitos desses projetos não foram para frente. Exatamente porque o Congresso não foi a favor. Então, muitos temas que não deveriam ter sido tratados em sede de medidas provisórias foram tratadas, né, mas infelizmente causou uma insegurança, porque o juiz chega lá, está no período da MP, e aí, é constitucional, não é? Tem discussões. Então, tentar governar através de uma canetada individual gera insegurança para a própria população. Porque você vai com uma MP, aí como é que você explica para o empresário, que está com um monte de funcionário lá, que ele não pode dispensar o cara? Aí, de repente, essa MP some do mapa, porque não renovaram ela, não fez ela se tornar lei. Como que fica o juiz na hora de julgar? Então, a presidência ela não pode querer governar através de MP e culpar o judiciário por isso, né? Eu queria retornar um pouquinho sobre a questão do assédio eleitoral. O caso mais recente, assim, que teve mais destaque, pelo menos, foi o caso do empresário que estava assediando os funcionários para que as funcionárias, no caso, né, para que estas colocassem o celular no sutiã e filmasse o voto e depois comprovasse na empresa para quem tinha votado, né. Eu tô com um dado aqui, saiu no Correio Brasiliense, que o assédio eleitoral
entre o primeiro e o segundo turno subiu em 2.577%. Isso são dados do Ministério Público do Trabalho. E o que eu quero dizer é que o trabalhador que está assistindo nós, como muito bem disse o Roberto, entenda que ninguém é dono do seu voto. E se tiver algum tipo de coação, algum tipo de ameaça aos meios legais e extrajudiciais também, para se buscar a reparação. Uma denúncia no Ministério Público do Trabalho e até uma reclamação trabalhista. Né? Ainda vai, a hora que terminar as eleições, nós vamos ficar sabendo de muitas coisas que ainda não apareceram, né? Infelizmente. Mas, fazer o quê? Virou uma guerra, como o Roberto falou, né? Ideologicamente por pessoas e não por grupos, né? Por ideias, mas sim por pessoas. Isso é perigoso, independentemente de qual lado que seja direita ou esquerda, né? É muito perigoso essa situação. Tanto que nós conversamos aí, amizades estão sendo desfeitas, famílias estão ficando desunidas, né? Por causa da intolerância, não só de um lado, mas também como de outro, mas é complicado, né? Tinha convidado o Leandro para fazer uma live um pouquinho mais de 40 minutos, nós já estamos com 1 hora aqui em live. E, Leandrão, eu queria te agradecer pela participação aqui conosco. Tem o pessoal que te conhece, que foi teu aluno, apareceu bastante pessoa aqui, vários ex-alunos, inclusive os 2 que estão aí participando conosco. Tenho certeza que os caras gostaram muito. Obrigado mesmo pela sua participação aqui. Foi uma honra tê-lo conosco aqui. Eu que agradeço, Fernando, o convite, agradeço a presença do Roberto, agradeço a presença do Dan. Estou vendo as mensagens aqui. Olha, Silvia, um beijão para todos vocês, Claudecir, só tenho a agradecer o Bruno. Um abraço para vocês e a gente conversa. Esse tema aí, a respeito do ativismo judicial, é um tema que daria uma live de umas 4 horas, assim, no mínimo, mais ou menos, né? E a gente poderia marcar um dia. Eu gosto muito de conversar e falar desse tema. Gente, um abraço a Roseli, um abraço para vocês. Fiquei muito feliz pelo convite. Estou à disposição aí sempre, viu? Obrigado. Denner, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o Roberto, agradeço o professor Leandro. Sentimos falta, professor, da presença do senhor na Pastoral de Fé e Cidadania ontem, hein? Ah, verdade, Denner. E desculpa por não ter nem justificado a minha ausência, né? Não foi a falha só, foi a falha na não justificada. Mas depois eu conto a correria que foi. Mas a reunião foi muito produtiva e a gente saiu com bastante encaminhamento. Depois a gente conversa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por essa oportunidade, novamente, de estar trazendo esclarecimentos aí para a sociedade. Obrigado, Denner. Obrigado, Roberto. Obrigado, Volpe. Obrigado a todos aí que participaram. Ao professor Leandro, que fazia, eu acho que 7 anos que eu não ouvia uma aula dele assim, né? Então, hoje a gente teve a oportunidade aqui, novamente, de rememorar um pouco de constitucional. E obrigado, Volpe, por sempre proporcionar esse bate-papo aqui, construtivo, respeitoso, e que as pessoas que assistiram aí tenham levado um pouquinho de conhecimento, e com certeza isso aí a nossa função social como advogado é levar informação para as pessoas. Perfeito. É isso aí. Pessoal, muito obrigado àqueles que deixaram os comentários, que participaram aqui, assistiram um pouquinho. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Semana que vem nós faremos mais 2 lives, os temas mais variados. Vamos falar um pouquinho sobre política final. Domingo, todos teremos uma chance de expressar o nosso direito, né? Independentemente da sua convicção política. Eu peço por mim, né? Respeito. Vamos respeitar a opinião alheia, vamos ter educação e acima de tudo, paz.
Nossas vidas seguirão independentemente do resultado de domingo. Segunda-feira nós vamos trabalhar normalmente, né? Então, segunda-feira estaremos, como o jargão do professor Leandro, felizes, contentes e realizados. Realizados. O Rodrigo colocou isso. Bom, nem todos, né? Nem todos. Mas a vida segue. É um passo que o país vai tomar para um lado ou para o outro, né? Mas segunda-feira todos teremos que trabalhar da mesma forma. Então vamos com calma, vamos com respeitar a opinião alheia e seja o que Deus quiser, né? Gente, obrigado mesmo. Obrigado. Um abraço. Uma boa tarde. Um abraço. Obrigado a todos. Até mais.